Saudações a todos! Nós vamos trazer para a nossa experiência, para a nossa reflexão, o capítulo 16 do livro Instruções Psicofônicas, em que Arnaldo Rocha, participante do grupo MEI-MEI, nos traz a transcrição de uma psicofonia do Chico Xavier, né? Em que esse companheiro vai nos trazer a sua amarga experiência, como é o título aqui deste capítulo, né? Então vamos lá. Na noite de 24 de junho de 1954, tivemos a agradável e comovente surpresa da visita de um companheiro que tempos atrás fora assistido pelos instrutores espirituais por intermédio de nosso grupo. Lembramo-nos de que em seu primeiro contato conosco trazia a mente obcecada por visões de ouro. Regressando às nossas tarefas na noite mencionada, deixou-nos a sua amarga experiência, que constitui em verdade uma grande lição para nós todos. Através dela, podemos observar como as ideias inferiores, com o tempo, se cristalizam em nossa alma, impondo-nos aflitiva fixação mental decorrente de nossas próprias criações íntimas. O irmão F, nome pelo qual passaremos a designar o companheiro cuja mensagem vamos transcrever, foi na acepção comum do termo. Aliás, foi na terra grande banqueiro. Certamente não foi um criminoso na acepção comum do termo, mas pelo conteúdo espiritual de suas manifestações, parece haver sido um desses homens nem frios nem quentes do símbolo evangélico, que trazendo a mente amornada na ideia do ouro durante a existência na carne, ficou por ela dominado em seus primeiros tempos, além da morte. É o símbolo evangélico do Apocalipse de João, né, em que temos lá, oxalá não fosses frio nem quente, né? Aliás, oxalá fosses frio ou quente, porque a dificuldade é ser morno, né? Tanto que ele fala, a mente amornada. Mente amornada é o estado em que podemos nos demorar uma encarnação inteira. Ele não era um criminoso, como propriamente entendemos o crime, né? Mas ele vai nos relatar a experiência e nós vamos ver que ele tinha a mente amornada na ideia do ouro. Então, é a mente presa à ideia do ouro e com difíceis possibilidades de mudança por estar nesse amornamento. Por isso que é oxalá fosse frio ou quente, que é mais fácil nós sairmos deste quadro do que se estivermos nessa situação de acomodação, nessa mornidade. Então vamos ver o depoimento dele. Senhores, perdoai-me o tratamento, entretanto não me sinto ainda à altura de chamar-vos amigos ou irmãos. Sou apenas um mendigo de retorno ao vosso templo de caridade, a fim de agradecer ou simplesmente um homem desencarnado em tremenda guerra consigo mesmo, para não se arrojar ao abismo da loucura, porquanto a loucura, quase sempre, resulta de nossa inconformação ante a realidade das situações e das coisas. Isso já aprendemos muito, né? É uma forma de fuga, a loucura diante da inconformação. Com a aprovação de vossos orientadores, venho trazer-vos o meu reconhecimento e algo de minha amarga experiência como aviso de um náufrago aos viajantes do mundo. Quantas vezes afirmei que o dinheiro era a solução da felicidade? Quanto tempo despendi acreditando que a dominação financeira fosse o triunfo real na terra? No entanto, a morte me assaltou em plena vida, assim como o tiro do caçador surpreende o pássaro desprevenido no mato inculto. Como foi o meu desligamento do corpo físico e quantos dias dormi na sombra,
por agora nada sei dizer. Sei hoje apenas que acordei no espaço estreito do sepulcro com o pavor de um homem que se visse repentinamente enjaulado. Sufocava-me a treva espessa. Horrível dispneia agitava-me todo. Queria ar puro, respirar, respirar. E gritei por socorro. Meus brados, contudo, se perdiam sem eco. Ao cabo de alguns instantes, notei que duas mãos vigorosas me soergueram e vi-me, depois de estranha sensação, na paz do campo, sorvendo o ar fresco da noite. Que lugar era aquele? Uma casa sem teto? De repente, a cambalear, reconheci-me rodeado de grandes caixas fortes. Ao frouxo clarão da lua, reparei que essas caixas fortes surgiam milagrosamente douradas. Tateei-as com dificuldade. Percebi palavras em alto relevo e verifiquei que eram túmulos. Espavorido, transpus apressado as grades daquela inesperada prisão. Vi-me semilouco na via pública. Devia ser noite alta. Na rua, quase ninguém. Um bonde retardado apareceu. Achava-me doente, inquieto e exausto, mas ainda encontrei forças para clamar: Condutor, condutor! O homem, porém, não me ouviu. Caminhei mais depressa, tomei o veículo em movimento e consegui a situação do pingente anônimo. Todavia, com espanto, observei que o bonde era todo talhado em ouro. As pessoas que o lotavam vestiam-se de ouro puro. O motorneiro envergava uniforme metálico. Intrigado, sentia medo de mim mesmo. E para distrair-me, tentei estabelecer uma conversação com vizinhos. Os circunstantes, porém, pareciam surdos. Ninguém me ouvia. Vencendo embaraços indefiníveis, alcancei minha residência. As portas, no entanto, jaziam cerradas. Esmurrei, chamei, supliquei, mas tudo era silêncio e quietação. E quando fitei o frontispício do prédio, o ouro me cercava por todos os lados. Acomodei-me no chão de ouro e tentei conciliar debalde o sono, até que manhãzinha, a porta semiaberta, permitiu-me a entrada franca. Tudo, porém, alterara-se em minha ausência. Ninguém me reconheceu. Fatigado, avancei para meu leito, mas o velho móvel apresentava-me-se agora em ouro maciço. Senti sede e procurei a água simples, entretanto o líquido que jorrava era ouro, ouro puro. Faminto, busquei nosso antigo depósito de pão. O pão, todavia, transformara-se. Era precioso bloco de ouro de cuja existência até então não tinha qualquer conhecimento em nossa casa. Meditei, meditei, todos os meus afeiçoados como que conspiravam contra mim. Não passava de intruso em minha própria moradia. Dia terrível aquele em que reassumia ou tentava reassumir o meu contato com os seres amados que naturalmente me deviam assistência e carinho. Depois de vastas reflexões, julguei-me dementado. Assinalei dentro de mim a necessidade do amparo religioso. Iniciei dolorido exame de consciência. Seria eu católico? Em verdade, se eu me houvesse consagrado à religião, não teria outra escola de fé. Colaborara no erguimento de instituições pias. Conhecia pessoalmente o senhor arcebispo. Convivera com sacerdotes. Frequentava de quando em quando as igrejas por imperativos da vida social. Conhecia as obrigações do culto exterior. Ai de mim, porque não obtinha o repouso necessário? Passou o dia e veio a noite. Alta madrugada, tornei à via pública e nela perambulei vacilante
procurando através dos templos alguma porta que se me descerrasse acolhedora. As igrejas, no entanto, estavam repletas, movimento enorme. Mais tarde vim a saber que outros desencarnados como eu imploravam socorro. Vagueei, vagueei, até que atingi um santuário de bairro humilde. Então, nós estamos percebendo que ele está preso a uma fixação mental, né? O ouro traduzindo ali essa fixação no ganho, né? Fez com que ele ficasse preso a esse tipo, a esse quadro de mentalização. Então, tudo que ele olhava, ele via ali se manifestando como ouro, né? Se apresentando como ouro. E estranhava o silêncio ali de todos que não o ouviam, porque ele não tinha ainda se dado conta de que estava desencarnado. Portanto, aqueles encarnados a quem ele tentava, com quem ele tentava se comunicar, evidentemente que não o ouviam, né? Continuando. Mais tarde vim a saber, vagueei, vagueei, até que atingi um santuário de bairro humilde. Amanhecia. Vários grupos de crentes chegavam para a missa. Gente simples, gente pobre, entrei. Conturbado e aflito, senti necessidade da confissão. Afinal, eu era um católico que relaxara a própria fé. Sem que ninguém me escutasse os apelos, pedi a presença de um padre. Avancei para o confessionário e pus-me de joelhos. Mas em poucos momentos o confessionário convertia-se para mim num guichê de banco. Sobressaltado, ergui meus olhos para o altar. O altar, porém, transformara-se em cofre forte. Intentei consolar-me com a visão do missal, mas o livro do culto, de repente, surgiu metamorfoseado num velho livro de minha propriedade em que eu lançava às ocultas as minhas notas de rendimento real. Diligenciei isolar-me, temi a loucura completa. Ainda assim, levantei meu olhar para a imagem da Virgem Maria. Naturalmente, ela teria pena de mim. Contudo, ante a minha atenção, a imagem reduziu-se a uma joia de alto preço. Fez-se toda de ouro puro. Voltei-me para dentro de mim. Busquei orar, 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 sem poder. A missa começara e tive a esperança de que o momento reservado à comunhão eucarística seria aquele da visitação do Santíssimo Sacramento. O Santíssimo purificaria o lugar em que eu, pecador, me encontrava. Todavia, quando alcei meus olhos para o sacerdote, que empunhava então o cálice sagrado, notei que as hóstias eram moedas tilintantes. Horrorizado, tentei reconfortar-me com a visão da cruz. Procurei acima do altar que se havia erigido em cofre forte, mas a cruz transformou-se também num grande cifrão. Ó Deus, que restava então de mim, senão o usurário vencido? Apavorado, tornei à rua. Senti agora mais sede, muita sede. Voltei-me para o corpo da igreja como um filho expulso do próprio lar. Contudo, não mais a vi. Apenas estranha voz, no alto, gritou aos meus ouvidos ensurdecedoradamente. Amigo, os filhos de Deus encontram nas casas de Deus aquilo que procuram. Procuravas o ouro, ouro encontraste. Qual mendigo desamparado, fugi sem destino. Queria agora apenas água, água pura, que me dessedentasse. Conhecia a cidade. Demandei uma caixa d'água que me era familiar no alto do bairro de Santo Antônio. Esse bairro em Belo Horizonte. Na nota do organizador nós vemos. A água ali corria em jorros. Podia debruçar-me. Podia beber como se eu for um animal. E prostrado, não mais de joelhos, mas de rastros, imploraria a graça de Deus. Achei água corrente,
a água límpida visitada pela luz do sol, e estirei-me no chão. Mas no momento preciso em que meus lábios sequiosos tocaram o líquido puro, apenas o ouro apareceu. Reconheci haver descido à condição de um alienado mental. Lembrei-me então de velho amigo, Cícero Pereira. Aqui na nota nós temos que ele reporta-se a Cícero Pereira, batalhador da causa espírita em Minas Gerais, cuja palavra figura também neste livro, né, em outra manifestação. Bom, lembrei-me do velho amigo Cícero Pereira. Cícero era espírita e por esse motivo tornou-se para mim alguém que eu supunha, em minha triste cegueira, haver deixado na retaguarda da loucura. Bastou a recordação para que a voz dele se me fizesse ouvida. Acudia-me ao chamado. Amparou, conversou comigo. Depois de algumas horas de esclarecimento que eu não pude aquilatar com segurança, trouxe-me para junto de vós. Sobre a mesa que vos serve, depararam-se-me folhas impressas que me pareceram cédulas valiosas. Esforcei-me por fixar o Evangelho que compulsáveis no estudo, mas contemplando o livro divino, nele identifiquei apenas um livro de cheques. Não obstante atordoado, registrei-vos a palavra consoladora. Fui socorrido. De imediato, quase nada pude reter de vossos apelos e ensinamentos. Contudo, depois de alguns dias, o benefício das exortações recebidas renovou-me o íntimo, e de amigos espirituais que presentemente me ajudam à recuperação, aceitei a incumbência de lidar com os associados de meu pretérito, velhos conhecidos e amigos que manejam o dinheiro do mundo para que através deles algo realizar que me possa refazer a esperança. Desde então, tenho falado em espírito com mais de 1000 pessoas, com mais de 1000 depositantes de ouro e preciosidades, suplicando atenção para a caridade. Entretanto, qual aconteceu com as sentinelas da vida espiritual que me buscavam no outro tempo, tenho visto apenas ouvidos de mármore, cabeças de pedra e corações de gelo. Somente agora, nessa semana, atingi um grande resultado. Aproximei-me com êxito de um homem que guardava algumas economias. Pude abeirar-me dele e dar-lhe um pensamento, oferecer um cobertor a uma viúva pobre. Ele acatou a sugestão, comprou o cobertor e, em minha companhia, ele mesmo entregou essa esmola de agasalho a quem tinha frio. Então, pela primeira vez, depois da morte, uma nova alegria brotou de minha alma. Tenho hoje a ventura de crer que as visões do ouro terrestre ficarão para trás. Doravante espalharei de coração erguido a Jesus o ouro do trabalho, o ouro do pão, o ouro da água, o ouro da prece. Ó Senhor, que esses fios de algodão dados de boa vontade me envolvam também agora. Sejam eles o primeiro sinal de minha definitiva renovação, à luz da prece de reconhecimento que venho feliz partilhar convosco. Senhores, muito obrigado. Que Deus vos recompense. F. Então ele encontra um alento, né, quando ele se lembra daquele amigo, ou seja, ao lembrar-se daquele amigo, ele estava lembrando-se do que aquele amigo passava, do que aquele amigo
que era espírita, propunha, né? A imortalidade da alma, a continuidade da vida, né? A lei de causa e efeitos, o processo reencarnatório, a pluralidade dos mundos. Então, tudo isso, né, fez com que ele, ao voltar-se a essa luz do entendimento, conseguisse aos poucos se colocar em condições junto àquele grupo em que ele é levado, né? Esse grupo Meimei, e ali socorrido, acolhido, né? Porque os espíritos eles ficam acolhidos nos centros espíritas sérios, né? Ficam acolhidos, participam do aprendizado junto a espíritos e junto a espíritos encarnados, que são os trabalhadores da casa, né? E assim ele se recompôs. E o que o ajudou e tem ajudado, o que o ajudou na época a recompor-se, foi justamente o trabalho de agir ao contrário do que ele fazia, né? Ou seja, ao invés de estimular os ganhos, né? Estimulando ali aqueles que ganham a ter um olhar, né? E ele consegue, depois de muitas negativas, né? E ele mesmo diz, como ele também tinha ouvidos de mármore, tantos outros, né? A quem ele buscou também com ouvidos de mármore, cabeças de pedra e coração de gelo. Mas ele consegue esse primeiro, né? De outros que por certo ele encontrará. Ele consegue, junto deste primeiro, realizar algo que mexeu muito com ele, né? Levar ali um cobertor para aquele que tinha frio. Então, que fiquem para nós essas reflexões. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo do nosso livro Os Prazeres da Alma. O tema dessa semana é compreensão. 2 partes. Quando se trata da compreensão em Deus, não neguemos nada, não afirmemos nada, apenas esperemos confiantes. O estado luminoso é a mão misteriosa que nos aproxima daquilo que nos é útil e nos afasta daquilo que não nos serve. As enciclopédias trazem no verbete religiosidade as mais diversas observações de ordem linguística, restringindo-nos a compreensão clara e uma noção definida a respeito desse tema. Apesar do elenco de ideias e definições que podemos encontrar, aqui registraremos um conceito que, a nosso ver, melhor se ajusta ao vocábulo religiosidade. É o estado íntimo em que a alma se identifica com o sagrado, ou seja, encontro do homem com o luminoso. A palavra nume é oriunda do latim numen, inis, e quer dizer divindade. O nume é a essência da ideia do divino. Essa essência é encontrada na inspiração ou intuição, enquanto sua vivência é sentida no âmago das criaturas, através de um estado afetivo de confiança absoluta na ordem divina. Quando se trata da compreensão em Deus, não neguemos nada, não afirmemos nada, apenas esperemos confiantes. O estado luminoso é a mão misteriosa que nos aproxima daquilo que nos é útil e nos afasta daquilo que não nos serve. O indivíduo envolvido pelo sentimento luminoso está influenciado pelas qualidades transcendentais do Criador. Essa sensação íntima é captada pelas vias invisíveis do espírito e, para muitos, ela ainda é considerada uma experiência indecifrável, misteriosa e não racional, isto é, um enigma para os seres humanos. No entanto, é indispensável lembrarmos
que aos olhos daqueles que olham a matéria como uma única força da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. Isso foi citado na primeira parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 2, item 10. Na atualidade, nossa ligação com as vias sagradas do universo não é compreendida com clareza, nem vista como uma atitude natural e espontânea. Por isso, Allan Kardec pergunta aos ceareiros do bem: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Essa é a questão 12 do livro 1, capítulo 1, Deus, item 3, atributos da divindade. E a resposta é: sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. O templo da compreensão do sagrado ou luminoso não está em percorrer um caminho florido e verdejante, numa planície tranquila e pitoresca, e sim em escalar o cume de uma montanha majestosa, onde se passa pelas trilhas íngremes da inspiração e pelas sendas estreitas da introspecção. Quando estivermos dispostos a nos soltar e nos entregar nas mãos divinas, poderemos compreender que esse estado de confiança e entrega a Deus nada mais é do que possibilidades naturais. São capacidades peculiares ou comuns a todos os homens. Deveríamos compreender que o entendimento humano é limitado e que existem fatos e situações que não podemos resolver por nós mesmos. Somente confiando na inteligência superior é que as coisas inexplicáveis começam a revelar-se em nossa vida. É indispensável, porém, entendermos a expressão lançarmos-nos nas mãos de Deus como uma manifestação valorosa de devoção e fé, e jamais como uma manifestação de entrega desesperada diante da perda e ruína. No primeiro caso, ela possui o significado de que o bem maior deve prevalecer acima de qualquer solução ou julgamento de nossa parte. Quanto mais cultivarmos a compulsão de tudo saber e resolver, mais as respostas nos escaparão e menores serão as oportunidades de dissolvermos as dificuldades existenciais. Todavia, não podemos nos esquecer de que as dádivas que Deus nos conferiu não devem servir como passaporte para a apatia, já que o livre-arbítrio, a inteligência, a vontade e o senso crítico são dons que podemos e devemos utilizar para enfrentarmos as crises que surgem em nosso cotidiano. No segundo caso, existe uma expressão de acomodação, apatia e má vontade. É uma postura de virar as costas para a orientação celeste. Aí está implícita toda uma atitude de não pedir nem esperar ajuda, mas simplesmente de querer que a solução apareça, como num conto de fadas. Para compreender as dádivas de Deus, às vezes é necessário cerrarmos os olhos para tudo o que nos rodeia e abandonarmos a nossa síndrome de onipotência e de inflexível obstinação, qual seja a de supervalorizar as próprias ideias, resoluções e empreendimentos. Permanecemos em um estado luminoso quando possuímos a compreensão plena de ser sustentados pela força sagrada do universo. Vivemos em estado luminoso quando nos soltamos e nos entregamos só a Deus e nele confiamos. Aqui vai a minha frase dessa primeira parte. Deveríamos compreender que o entendimento humano é limitado e que existem fatos e situações que não podemos resolver por nós mesmos. Somente confiando na inteligência superior é que as coisas inexplicáveis começam a revelar-se em nossa vida. Segunda parte. A compreensão da natura, palavra latina, a natureza personificada ou essência das coisas, deve ser vista como uma soberana que se dedica a esclarecer constantemente os conflitos pessoais e os enigmas da humanidade.
A compreensão da natureza determina o que é verdadeiro ou não. Ela nos leva à escola da sabedoria das abelhas, dos joões de barro, das formigas, das aranhas, mostrando-nos que por trás dela existem leis sábias que nos ensinam o que a dedução, a suposição e a apreciação simplesmente não nos podem explicar. A natureza é criação divina, produto da determinação de Deus. E nós, filhos do poder universal, somos também natureza. Portanto, age em nós uma vontade superior. O homem, sendo perfectível e carregando em si o germe de seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado natural. E essa aqui é uma questão do Livro dos Espíritos, questão 779, capítulo 8, Lei do Progresso, item 2, Marcha do Progresso. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? E aí, a resposta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. A força do progresso é uma condição inerente da vida humana. A natureza garante a evolução. Em Assis, no século XIII, o iluminado Francisco Bernardone enalteceu a interação do homem com a natureza em seu Cântico ao Sol, no qual louva alegremente o irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Água e a Mãe Terra, mostrando-nos a profunda ligação que todos temos com a natureza. Somos parte dela como ela é parte de nós. O livro da natureza integra nossa intimidade. E aqui entraria também a questão 776 do mesmo livro, item 1. Lei do progresso, estado natural. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Também no capítulo 8. As leis divinas ou naturais estão cunhadas em nossa consciência, onde se encontra a mais perfeita ligação com a divindade. Essa é a questão 621 do Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 1, a lei divina ou natural, item 2, conhecimento da lei natural, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Não devemos nos esquecer de que o termo consciência, empregado pelos benfeitores espirituais nesta questão do Livro dos Espíritos, é sinônimo de alma e não a popularmente denominada consciência crítica, parte julgadora da personalidade que se manifesta quando analisamos atos e atitudes e os catalogamos como bons ou maus. Cedo ou tarde, a compreensão da natureza há de esclarecer os mais intrincados enigmas da humanidade, visto que, se não a utilizarmos por meio da lógica ou inferência, que é o exercício intelectual pelo qual se afirma uma verdade em decorrência de sua ligação com outras já conhecidas, ela nos atingirá através de nosso senso interior, que independe da razão intelectual e de considerações de ordem mental ou moralista. Podemos compreender melhor nossos sentimentos a partir dos reinos da natureza. Os animais têm emoções, medo, raiva, alegria, ciúme, afeição, manifestadas pelas mais diversas expressões. Se examinarmos atentamente essas expressões do ponto de vista de suas funções, a serviço de impulsos e de necessidades no processo de adaptação dos indivíduos ao meio ambiente, veremos que algumas são resquícios herdados dos ancestrais pré-hominídeos, comuns a toda criatura humana. Muitos de nossos comportamentos são inatos e não aprendidos, já que se repetem em todos os seres humanos, nas mais diferentes regiões, épocas e culturas.
A compreensão da natureza é uma réstia de luz no lago de trevas da visão humana. Se observarmos os aspectos biológicos e psicológicos das expressões dos animais diante das diversas situações, fome, perigo, prazer, ameaça, etc., eles nos servirão de inspiração para compreendermos o porquê de nossos atos e atitudes. Parece-nos de extrema importância o estudo do comportamento social e individual dos animais comparado aos costumes humanos como fatos sociais. As expressões, gestos e mudanças de feições e energias que as antecedem e acompanham são padrões comportamentais, criadores de uma espécie de linguagem fisionômica, se assim podemos dizer, universal e uniforme, que utiliza as mesmas fibras do nervo facial para exprimir seus sentimentos, e que, salvaguardadas as devidas proporções, dimensão, intensidade, tamanho e estética nos seres humanos. Eu li errado. E que salvaguarda as devidas proporções, dimensão, intensidade, tamanho e estética nos seres humanos. Eis aqui algumas das expressões instintivas ou contrações faciais comuns tanto nos homens como em determinados animais. A elevação da sobrancelha na indignação, a postura ereta e aprumada diante do desafio e do ataque, os punhos cerrados na raiva, o arregalar dos olhos na surpresa, o enrubescer na vergonha, a contração entre as sobrancelhas na concentração, a saliência dos lábios superiores e o nariz empinado na indiferença. As sobrancelhas apertadas e a boca firmemente fechada na obstinação, o repuxar dos lábios e uma súbita expiração no nojo, o brilho dos olhos na satisfação, elevação da sobrancelha e os cantos da boca caídos na tristeza, e outras tantas mais. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial. Essa é a questão 585 do Livro dos Espíritos, capítulo 11, os três reinos, item 1, os minerais e as plantas. Nós já lemos essa questão em capítulos atrás. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou ainda em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana um quarto reino. Qual dessas divisões é a preferível? Todas são boas. Isso depende do ponto de vista. Encarnados sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Continuando. A concepção de vida isolada que muitos de nós cultivamos na atualidade modela o homem, abafando-lhe sua interligação com a naturalidade e promovendo a padronização neurótica da vida social e a manutenção do status quo. Somos seres imortais, trazendo como patrimônio espiritual um acervo de bagagens ainda desconhecidas. Nossa singularidade tem raízes adquiridas na travessia pelas faixas naturais da existência. Se a cada dia conhecer mais as leis da natureza e souber que cada ser é algo nascituro, ou seja, aquele que deve nascer, e que mesmo antes de nascer nele existe uma forma latente e potencial, o homem se tornará cada vez melhor, participando e vivendo socialmente, sem se esquecer do princípio da naturalidade comum a todos os seres vivos. Apesar de todos nós termos transitado pela irracionalidade nos reinos menores da vida, somos hoje potencialmente racionais, embora na grande maioria das criaturas ainda não haja sido despertada essa racionalidade de forma efetiva, mas apenas a sua intelectualidade. A compreensão da natura, palavra latina, a natureza personificada ou essência das coisas, deve ser vista como uma soberana,
que se dedica a esclarecer constantemente os conflitos pessoais e os enigmas da humanidade. Dessa parte, a minha frase é: o homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial. Vamos finalizar com uma página de Emmanuel, do livro Fonte Viva, uma psicografia de Chico Xavier. 1. Ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, 2ª Epístola a Timóteo 2:7. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas, e quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desatamos o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação: considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Uma boa semana a todos.